do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. O responsável por essa articulação é Heitor Freire, que é superintendente em exercício, diretor de fundos, incentivos e de atração de investimentos. Bom dia, superintendente, seja muito bem-vindo. De qual tipo, perfil de investimento exatamente nós estamos falando? Bom dia, Carla, bom dia, Yuri, a todos aqui de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, que estão nos acompanhando, até mesmo de fora do Nordeste, aí, pelas redes sociais, pela internet. Todos da SUDENE que estão também nos escutando agora, recebi algumas mensagens. E primeiro é uma satisfação dizer que está na SUDENE, um órgão que tem mais de 60 anos de muito trabalho pelo Nordeste. Não somente inclui o Nordeste, mas o Norte de Minas Gerais e Espírito Santo também. Quando você olha os incentivos fiscais que a SUDENE concedeu, que a SUDENE aprovou nos últimos, de 2013 para cá, somam mais de 250 bilhões de reais. Olhando especificamente no Ceará, no último ano, foram pleitos de incentivos de mais de 1,5 bilhão, que resguardam aí quase 30 mil empregos no Ceará. Então a SUDENE é um órgão muito importante. Nos últimos anos, infelizmente, perdeu um pouco a sua força, desapareceu um pouco, mas agora está voltando ao protagonismo do desenvolvimento do Nordeste, de toda a nossa região. Quando a SUDENE ela foi criada, em 1959, a ideia era que ela coordenasse e capitaneasse a desigualdade do desenvolvimento regional. Estamos em uma região muito rica, mas que sempre esteve atrás no seu desenvolvimento em todo o país. Então a SUDENE veio para capitanear, coordenar esse desenvolvimento regional. Hoje na SUDENE, especificamente na minha diretoria, nós trabalhamos com fundos e incentivos. Nós temos ali 2 fundos, um que é operado pelo Banco do Nordeste, que é o Fundo Constitucional, que somam aí mais de 30 bilhões de reais. Esse fundo, como eu disse, operacionalizado pelo Banco do Nordeste, ele abarca toda não somente empresas, mas individuais, pessoas físicas e crédito rural. Ele é um conjunto, a SUDENE participa ali na formulação das diretrizes e também na fiscalização, nas sugestões, no desenvolvimento desse fundo. E nós temos um fundo próprio, que é o FDNE, que no caso é o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que esse fundo ele tem ajudado muitas empresas a se instalarem aqui no Nordeste. Empresas eólicas, ultimamente é a bola da vez, tem muito se falado por causa da questão de desenvolvimento. Temos uma vocação para a energia solar, energia eólica, o hidrogênio verde, que o Ceará está aqui, né? Tá capitaneando tudo isso. Então, por sinal, eu terei uma reunião logo em breve com uma empresa estrangeira que está se instalando aqui no Ceará, que está trazendo mais de 3 mil empregos, e a SUDENE está ali participando com milhões nesse investimento. Então, são fundos que a SUDENE ajuda a empresas de fora, não somente de fora do Brasil, mas também de fora do Nordeste, a se instalarem aqui. E também incentivos fiscais, que esses incentivos são importantes para as empresas, elas reinvestirem nas suas empresas e contratarem mais pessoas e, claro, sempre acompanhando a responsabilidade socioambiental, o que nós olhamos para isso, o que é que eles estão deixando para o Nordeste de responsabilidade social e ambiental. Então a SUDENE perdeu esse protagonismo e agora volta com essa força, isso instruído pelo governo federal, isso instruído pelo nosso ministro Valdez, que por sinal vai estar aqui no Ceará. Eu estarei acompanhando ele sábado no Crato, no primeiro Fórum Desenvolve Nordeste. Então, a SUDENE hoje entra forte no Ceará, em todo o Nordeste, e o foco é a geração de emprego e renda. Como é que tá, só para, desculpa, como é que tá a avaliação, né, você entrou recente, mas como é que tá a avaliação da própria estatal, vamos dizer assim, em relação a servidores, em relação, né, dessa parte de reestruturação, que também faz parte disso, né? É uma pergunta muito boa e eu gosto de falar isso de uma forma muito transparente. Infelizmente, eu, quando estava como deputado federal, já tinha constatado isso e agora, e como servidor
servidor federal público, eu constato isso na prática. Os órgãos, eles foram sucateados, foram esquecidos. Você entra nos órgãos, eles perderam muito poder, os servidores, eles já têm, muitos dos servidores, no caso da Sudene, mais da metade já está já pode se aposentar. Igual o Denox também. Denox, a situação é muito similar. Então você chega num órgão como o Sudene, que trata, eu acabei de falar de bilhões de investimento, de muitos empregos gerados, e os servidores são verdadeiros guerreiros. E outra coisa, outro ponto que eu visualizei, no caso da Sudene, são técnicos da melhor qualidade, que quando você acompanha esses técnicos no setor privado, estão ganhando muito bem, muitas vezes não são tão bem remunerados como mereciam. Então, é uma pergunta assim que vale a pena. O nosso ministro, Valdez, ele está ciente. Nós temos um novo superintendente também, eu sou diretor de gestão de fundos, estou como substituto, mas nesses dias já foi nomeado o nosso novo superintendente, e ele também está nos dando todo esse apoio a reformular um plano de carreiras, de cargos, um plano salarial, novos concursos públicos para fortalecer a instituição. Mas o que o Yuri falou, constatou, é verdade. O órgão está bem esquecido, os servidores ainda na Sudene têm esse ânimo de trabalharem, porque eles gostam de servir o povo, e o que estão fazendo lá é importantíssimo. Então, até mesmo essa entrevista e esse meu andar aqui no Nordeste, começando pelo Ceará, vai divulgar e trazer mais força à Sudene e colocar onde ela sempre mereceu, nesses lugares de destaque. A gente sempre pensa, assim, claro, em investimentos, em novos negócios, em novas empresas aqui do nosso estado, mas principalmente pelo histórico que a Sudene já tem, né, dessa atração mesmo de incentivos. Como é que fica a relação com as empresas que já estão aqui? Nós tivemos no começo do ano, aqui em Fortaleza mesmo, mas que a gente sabe que o impacto é para o estado como um todo, o fechamento da fábrica da Guararapes, que isso a gente consegue ver nesses pontos, né, porque às vezes a gente fala do macro, mas quando a gente consegue ver um ponto em específico, poxa, uma fábrica fechou, não sei quantos anos já de atuação, olha quantas famílias diretamente impactadas, fora o comércio indireto que circulava ali no entorno daquela fábrica, e o anúncio também de fechamento de lojas. Como é que a Sudene vê os incentivos relacionados às empresas que já estão aqui e que a gente sabe, a tecnologia chegou, muita coisa aí ainda em andamento de atualização, né? A própria legislação brasileira tentando de alguma forma se adequar a esses modelos de negócio para não prejudicar aquele que já existe, né, no caso das vendas online. Como é que a Sudene tem pensado nessas empresas que já fazem parte do Nordeste, que já compõem esses estados? A Sudene está de portas abertas para todos. Agora, algo que eu constato é que o valor, o tanto que nós temos no nosso fundo, a gente fala de 1 bilhão, 2 bilhões, ainda não é tão suficiente para o tanto de pleito que nós temos. Então, só para você ter ideia, nós temos pleitos agora, nesse momento, que encerram todo o nosso valor do fundo, que se eu colocar em pauta... Na metade do ano. Né? Na metade do ano. Então, a gente passa o restante do ano todo sem recurso. Nós pedimos uma suplementação. Claro, nós temos nossa lista de prioridades com base na responsabilidade socioambiental, com base na geração de emprego, com base no setor que eles estão produzindo, ouvindo. Então, tudo isso é feita uma lista de prioridades e a gente coloca em pauta em nossa diretoria colegiada. Mas, assim, por mais que a gente queira ajudar, abarcar todos, a gente ainda não tem como ajudar todos. São fundos que nós temos que estão de portas abertas não somente para os novos negócios, mas também para negócios existentes, empresas existentes. Elas podem solicitar modernização, elas podem solicitar compra de novos equipamentos, extensão. Isso aí é permitido e eles podem nos procurar. Quanto a incentivos, da mesma forma, os incentivos fiscais, que no caso são os impostos federais que a gente trabalha diretamente, uma parte a gente zera, ou seja, para a empresa poder reinvestir na sua... E outra parte a gente coloca como se fosse numa poupança, e quando eles quiserem reutilizar em reinvestimento da empresa, eles vão ter acesso a esse recurso. Então, está de portas abertas. Os incentivos não têm limites. As empresas podem entrar e cadastrar. Agora, o que é que eu tenho visto, Yuri e Carla, é que as empresas não sabem disso.
é pouco divulgado. Então, eu até agradeço a Jangadeiro, a Band, por dar essa oportunidade para a Sudene estar aqui falando, porque divulga mais. As portas estão abertas, as empresas podem nos solicitar. Nós, de muito bom grado, iremos dar essas instruções, se qualificam, não se qualificam. Tenho feito uma série de reuniões nos últimos dias na Sudene, orientando essas empresas, porque além de ser gestor de fundos e incentivos, nós temos a parte da atração de investimento. E nós queremos, em agosto, nós temos programado, eu estive com o presidente do Banco do Nordeste recentemente, e nós temos programado a Rede Nordeste de Hidrogênio Verde, que é exatamente onde nós vamos, junto com as outras autarquias, com as outras instituições federais e empresas privadas, federações, trazer novos investidores para esse ramo do hidrogênio verde, que o Ceará está capitaneando bastante. Então, em agosto, queremos ter uma grande convenção, um grande fórum aqui, com investidores de fora do Nordeste e de fora do Brasil, e que isso vai ser muito bom. Como eu disse, tem uma empresa que eu estou indo, essa específica pelo volume de quantidade de empregos, mas são quase 4 mil empregos que essa empresa está trazendo para a Caucaia, para o Ceará. Diretos, isso aí, né? Direto, eu não estou nem contando os indiretos. Então, muitas empresas não sabem, não têm o conhecimento que a Sudene está de portas abertas. Empresas que já estão operando, elas podem nos procurar para fundos, modernização, compra de novos equipamentos, extensão. Elas podem nos procurar e, ao mesmo tempo, os incentivos que não param. Os incentivos, se trouxer benefício para o Nordeste, com certeza a Sudene vai estar do lado deles. Importante. Só aproveitando esse embalo aí, você falou desse investimento em Caucaia, né? Mas esses principais investimentos ainda são em alguns centros pontuais, né? O próximo da capital, enfim, algumas cidades mais desenvolvidas. É um problema, é um gargalo ainda a questão dos investimentos descentralizados, né? Ali mais no Nordeste, na parte mais do sertão, por exemplo. Enquanto nesse meu pouco tempo na Sudene, nós aprovamos investimentos na ordem de quase 100 milhões para o sertão, Abaiara, Milagres, que exatamente eólicos, são parques eólicos que estão indo para aquela região. Então eles têm essa vocação. O que é que eu percebo que é a dificuldade? Por exemplo, tive reuniões essa semana passada com um grupo de investidores do Sul que querem trazer aqui para o Ceará uma indústria de cimentos, mas o que eles sentiram foi a infraestrutura. E aí onde entra esse diálogo com o município e com o Estado. Eu já tive um diálogo com o Estado está de portas abertas para dialogar, para melhorar, para trazer esses investidores, e aí a gente está buscando os municípios. Eu sinto ainda que os municípios são muito restritos pela falta de dinheiro, infraestrutura. Imagina quando a gente viaja de carro, que você lembra aquelas asas das eólicas, imagina o tamanho. Não são todas as nossas estradas que comportam aquilo. Como é que eles vão chegar no interior, no meio do nosso sertão central, no sertão, entendeu, ali do Inhamuns? Como vão chegar? As nossas estradas ainda não comportam. Se até carro muitas vezes é difícil de chegar lá devido aos buracos, imagina o tamanho daquela operação. Então, assim, nós temos que trabalhar com os 3 entes. O foco aqui é desenvolvimento regional. A Sudene está fazendo o que pode, não vamos parar. Essa nova gestão, o novo superintendente, o doutor Danilo, os outros diretores que estão chegando também, que somos 3 diretores, os outros têm todos essa mesma visão de trabalhar bastante, deixar um legado de desenvolvimento para a nossa região. A notícia do dia, como a gente até começou o jornal falando, é a melhora na avaliação da economia brasileira, segundo a agência de classificação de risco Standard & Poor's. Isso implica, entre outras coisas, numa abertura, também numa facilidade, redução de empréstimos internacionais, inclusive para empresas brasileiras, né, que tenham interesse de investir aqui no Brasil, pegando esses recursos. É mais um recurso até para a Sudene, né, para valorizar isso, mas ao mesmo tempo vai competir aí com outras regiões que também estão de olho nisso, né? O que a Sudene tem aí de carta na manga para a nossa região e para as outras? O que eu geralmente digo é que o Nordeste, ele é os Emirados Árabes brasileiro. Então aqui nós temos um solo fértil, um povo trabalhador, uma mão de obra que quer se qualificar, que está disposto. Temos gestores que querem
que essas empresas venham, então nós vamos fazer o possível que estiver dentro dos nossos limites, nós iremos fazer para que essas empresas venham para o Nordeste. Claro, nós somos brasileiros, a gente quer o desenvolvimento de todo o Brasil, mas temos vocações específicas aqui no nosso estado. Então, o que eu digo para todos é que nós temos que, como nordestinos, cearenses, brasileiros, sempre esperar o melhor. Está aí notícias boas vindo. Nós temos aí o preço da gasolina do diesel que abaixaram. Isso é muito bom, vamos comemorar isso. Nós temos as nossas notas de investimento nesses órgãos internacionais melhorando também. Vamos comemorar isso. Nós temos o preço do dólar também melhorando. Então, o Brasil vai se desenvolver. Nós temos que torcer. Nós estamos juntos dentro de um mesmo avião. E esse avião ele já decolou e agora ele tem que pegar voo de cruzeiro e se desenvolver. Então, é importante essa união de todos os brasileiros, independente de questões políticas, partidárias e ideológicas, temos que nos unir e ter o foco no desenvolvimento. Então, eu comemoro essas notícias, como essa que vocês abriram hoje o noticiário, e isso é bom. O Brasil vai se desenvolver. Eu acredito no Brasil, na nossa região, e como eu disse, a nossa região ela tem vocação. Nós temos o sol aqui o ano todo. Eu viajei aqui de avião essa noite, vindo e chovendo por lá. Aqui está o Ceará, esse solzão aqui. Então, temos vocação eólica, nós temos vocação solar, nós temos mão de obra que quer se especializar, nós temos gestores que vão ajudar. Então, é isso. Temos uma região fértil. Os Emirados Árabes brasileiros. E precisa de união para isso, né, Yuri? Tem participação aí? Por falar em união, saindo um pouco da questão da cidade, falar do União Brasil, né? Eu queria que você pudesse fazer uma avaliação, porque é um partido muito grande, né? E abrange, justamente como você falou, diversas ideologias, diversos espectros, né? E dessa relação, principalmente com o governo federal, né? O presidente Lula, inclusive, está com dificuldade de fechar acordo justamente de votação na Câmara, né, principalmente. Como é que você avalia a participação do União Brasil no governo federal? União Brasil é um partido muito grande, muito plural. Então, ali nós temos diversos pensamentos dentro do partido. Então, de um lado, nós temos aí Sérgio Moro, nós temos, né, uma ala que vem historicamente de oposição, mas temos muitos que se aderiram, que vêm com um pensamento mais alinhado com o governo, e outra parte que quer o desenvolvimento do nosso país. Então, assim, a grande maioria, uma vez conversando com o vice-presidente Alckmin, ele mesmo disse, Heitor, nunca nós vamos conseguir 100%. Então, a gente não espera 100% de alinhamento. Isso a gente não espera, isso faz parte da democracia. Mas hoje, o União Brasil, a grande maioria do nosso partido, ele quer o desenvolvimento do Brasil. Ninguém vai ficar fazendo oposição ou não votando ou apenas por não querer. Mas o União Brasil hoje é base do governo, essa é a orientação do presidente Bivar, do nosso líder Elmar. Muitos gestos têm sido feitos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. E para isso a gente tem que fazer parte. Assim, o governo é isso. Quando você governa, você tem que trazer essas cabeças pensantes, esses representantes legítimos também para participarem. E uma coisa eu percebo isso no presidente, percebo isso na sua equipe, que eles querem trazer esses pensamentos diversos, plurais, para ajudar no desenvolvimento do Brasil. Agora não é hora de briga, agora é hora de tocar o barco para frente e olhar para o desenvolvimento. Então, assim, união, pelo que eu vejo, nunca vai ser 100%. Mas isso aí, eu escutei do próprio vice-presidente Alckmin, eu converso com ele, que eles não esperam 100%. Mas uma boa parte do União Brasil vai votar, sim, alinhada com o governo, nos projetos sempre que forem bons para o Brasil. Isso aí eu tenho visto, a União tem feito isso e vai continuar fazendo. Ok. Algo mais? Excelente. 10 horas em ponto. Superintendente Heitor Freire, superintendente da Sudene, a quem a gente agradece a participação e fica na torcida aí para que esses investimentos, para que a Sudene possa voltar aí com força total, de fato, dando esse apoio, principalmente nesse período aí de retomada, né, que as empresas estão precisando acreditar cada vez mais no seu desempenho, né? Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação, um abraço a todos e um beijo no coração aqui do nosso povo nordestino.